Bom, pessoal, já iniciei a gravação aqui, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos ver um pouco de verbo, um pouco de adjetivo e um pouco de expressão também. Em vez de ser uma aula só de expressão ou só de adjetivo e verbo, a gente vai mesclar essas três coisas, tá? A gente começa aqui pelo verbo to swim, que é o verbo nadar. Verbo to swim, 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 swim. Então, I swim, eu nado. You swim, você nada. They swim, eles ou elas nadam. I am swimming, eu estou nadando. I am swimming. I am swimming, eu estou nadando. E o passado que é I swam. I swam. I swam, tá? Então, you swim today, você nada hoje. You swim today, você nada hoje. You are swimming now. You are swimming now. Você está nadando agora. You are swimming now. You are swimming now. E you swam yesterday. You swam yesterday. Você nadou ontem. You swam yesterday. Você nadou ontem, certo? Eu nadei agora. I swam now. Só quero dizer que eu estou nadando agora. I am swimming now. E eu nado, I swim, né? Nós vimos aqui swim, nadar, swimming, nadando e swam, que é o passado. Então, eu nadei agora, I swam now. I swam now. I swam now. Só quero dizer que eu estou nadando agora, eu digo I am swimming now. I am swimming now. E se eu quero dizer apenas que eu nado, eu digo I swim. I swim, tá? Se eu quero dizer que ela está nadando, she is swimming. She is swimming. Se eu quero dizer que ela nadou, she swam. She swam. Assim como quando eu quero dizer que ele nadou, né? He swam. Ele nadou hoje. He swam today. Ele nadou hoje. He swam today. Ele nadou hoje. Certo? Bom, pessoal, assinale a alternativa que corresponde à tradução de eu estou nadando, vírgula, ele nadou. Qual a resposta correta? Isso, resposta correta é a letra A, tá? Eu estou nadando, I am swimming, e ele nadou, he swam. A letra B está errada porque o passado de swim não é swimmed, é swam. A letra C está errada porque não é swimmed com dois M's, é swam. E a letra D está errada porque I will swimming ficaria eu vou nadando, e não é o caso, tá? Portanto, o único correto é a letra A. Eu estou nadando, I am swimming, ele nadou, he swam. Portanto, temos o verbo nadar através de swim, swimming e swam. Swim, swimming, swam. Swim, swimming, swam. Respectivamente, nadar, nadando e nadou. Certo? Passado igual para todos os sujeitos. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Nada diferente do que a gente já não tenha visto em relação aos outros verbos, né? Na continuidade, nós temos os adjetivos, né? Começo aqui trazendo hoje o adjetivo wise, que inclusive é hoje uma bandeira de cartão, um serviço bancário online, né? Wise significa sábio ou sábia. Para você atribuir o adjetivo de sábio a alguém, para dizer que um homem é sábio, uma mulher é sábia, você vai utilizar o adjetivo wise. Wise, 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 tá? Então, se eu quero dizer que o homem é sábio, eu digo the man is wise. Se eu quero dizer que ele é sábio, he is wise. Se eu quero dizer que ela é sábia, eu digo she is wise. She is wise. Ao mesmo tempo que se eu quero dizer que a mulher é sábia, the woman is wise. The woman is wise. Tá? Se eu quero dizer que o homem sábio está estudando, eu digo the wise man is studying. The wise man is studying. The wise man
is studying. Por que homem sábio é wise man e não man wise? Porque repare que entre o termo caracterizado homem e o termo que está caracterizando o sábio, eu não tenho verbo entre esses dois termos, né? Diferentemente de quando eu falo que o homem é sábio, entre a palavra homem e o adjetivo sábio, tem o verbo ser, né? O que está conjugado como é. Então, o homem é sábio, fica a sequência substantivo, verbo, adjetivo. Porém, quando eu digo homem sábio, repare que eu não tenho nenhum verbo entre homem e sábio, né? Os dois estão diretos. Quando isso acontece, a gente inverte em inglês o adjetivo com o substantivo. Então, ao invés de homem sábio como man wise, fica wise man. Como eu sempre falo, o exemplo de mulher bonita, que não é woman beautiful, é beautiful woman. Porque primeiro, quando não tem o verbo entre o adjetivo e o substantivo, você fala primeiro a característica e depois o termo caracterizado. Então, mulher bonita não é woman beautiful, é beautiful woman. Prédio alto não é building tall, é tall building. Primeiro você fala o adjetivo e depois o substantivo. Homem bonito não é beautiful man, não é man beautiful, é beautiful man. Primeiro a característica e depois o termo caracterizado. Cidade grande não é city big, é big city, né? Aeroporto pequeno não é airport small, é small airport. Você só precisa inverter quando não tem o verbo entre o adjetivo e o substantivo. Agora, quando tem o verbo, como é, né? O homem é tal coisa, a mulher é tal coisa, aí fica a sequência normal. Substantivo, verbo, adjetivo. Homem é bonito, cidade é grande, mulher é alta, homem é baixo, né? Mas quando você não tem um verbo entre o adjetivo e o substantivo, você inverte. Então, o homem está estudando é the wise man is studying, tá? E não the man wise is studying. Se eu quero dizer que ela é sábia, eu digo she is wise, né? Assim como a mulher é sábia, the woman is wise. Se eu quero dizer que a mulher sábia, mulher sábia não tem verbo entre o adjetivo e o substantivo. Então, eu vou inverter. Em vez de falar mulher sábia, eu vou dizer a sábia mulher. Então, em vez de the woman wise, fica the wise woman. A mulher sábia está trabalhando. The wise woman is working. The wise woman is working. The wise woman is working. A mulher sábia está trabalhando. Assinale a alternativa que corresponde à tradução de a mulher sábia está aqui. Qual é a resposta correta aqui? Isso, letra correta, letra C. A mulher sábia, the wise woman, está aqui, is here. A letra A está errada porque here está como verbo ouvir. A gente já viu isso anteriormente, né? O verbo ouvir, né? E o hear de aqui é H-E-R-E. Esse hear, H-E-A-R, é o verbo ouvir. Daí você fala, poxa, mas quando eu falo hear, a pronúncia é igual do verbo, igual do aqui, né? A pronúncia é igual, né? De fato é igual. Você vai justamente diferenciar quando tem o sentido de ouvir ou quando tem o sentido de aqui, dependendo do contexto, tá? The woman wise is here. Tá errado porque mulher sábia não é the woman wise, é the wise woman. Como a gente não tem um verbo entre o adjetivo wise e o substantivo woman, como nós não temos esse verbo, a gente precisa inverter o adjetivo com o substantivo. Então, ao invés de ficar the woman wise, fica the wise woman. Por isso que a letra B está errada. E a letra D está errada, a letra D de dado está errada, porque, novamente, o hear, ele está como verbo ouvir. E eu quero hear no sentido de aqui, que é H-E-R-E. Certo? Qualquer dúvida, por favor, vão colocando aí no chat, ativando o microfone, como sempre, tá? Na continuidade da nossa aula, nós temos a expressão dull, 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 que você vai utilizar para atribuir que algo ou alguém é sem graça, né? Que não tem muita beleza, ou até mesmo que não é engraçado. A gente atribui muito essa expressão para pessoas, né? Falar aquela pessoa não tem graça, aquele artista não tem graça, aquele humorista não tem graça. É mais nesse sentido que nós utilizamos esse dull, tá? Então, por exemplo, o homem é sem graça, the man is dull. Ou ele é sem graça, he is dull.
Se eu quero dizer que o filho é sem graça, the son is dull. Ou ele apenas é sem graça, he is dull. Se eu quero dizer que eles são sem graça, ou seja, eles ou elas não têm graça nenhuma, que eu quero dizer que eles não têm graça, eles são sem graça nenhuma. They are dull. O dull por si só já significa sem ter graça, sem ter nenhum tipo de graça, tá? Então eles ou elas são sem graça, they are dull. They are dull. They are dull. Se eu quero dizer que ele é sem graça, he is dull. Eu falei antes, the man is dull, o homem é sem graça. Agora ele é sem graça, he is dull, tá? Se eu quero dizer que a mulher é sem graça, the woman is dull. Ou ela é sem graça apenas, she is dull, tá? Se eu quero dizer que eles novamente são sem graça, they are dull, certo? Se eu quero dizer que o artista é sem graça, the artist is dull. Né? Como eu disse, a gente atribui muito isso a pessoas, a personalidades, a artistas, a comediantes, humoristas, e o que mais tem hoje é humorista sem graça. Né? Então a gente fala, por exemplo, o artista é sem graça através da expressão dull. O artista é sem graça, the artist is dull. The artist is dull. The artist is dull. Se eu quero dizer que ele é sem graça, he is dull. Tá? Se eu quero dizer que o ator é sem graça, the actor is dull. The actor is dull. The actor is dull. Lembrando que o feminino de actor é actress, né? Então, se eu quisesse dizer que a atriz é sem graça, eu diria the actress is dull. The actress is dull. The actress is dull. A atriz é sem graça, a atriz não tem graça. Podemos traduzir tanto como sem graça ou não tem graça. Tudo bem? Na continuidade da nossa aula, nós temos a expressão under the weather. 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 Under the weather, tá? Que significa que alguém está se sentindo mal, tá? Você vai atribuir essa expressão para alguém que está se sentindo mal, tanto psicologicamente, né, quanto fisicamente. Aqui eu novamente lembro vocês de tomarem cuidado com traduções literais, porque às vezes você joga uma expressão no tradutor e ele vai traduzir ao pé da letra e não vai te dar o significado correto, tá? Under the weather, se você traduzir ao pé da letra, fica como debaixo do tempo, né? Under the weather, né? Debaixo do tempo. Só que não é a tradução certa. O under the weather, na verdade, nós utilizamos para dizer que alguém está se sentindo mal. Essa é a utilidade da expressão. Então, quando eu quero dizer, por exemplo, que eu estou me sentindo mal, eu digo I am under the weather. Existem várias formas que eu posso dizer que eu estou me sentindo mal. I am bad, I am feeling bad, I am not feeling good. Mas a forma que eu trago para apresentar para você hoje é I am under the weather. Tá? Eu estou me sentindo mal, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Tá? Se você está com alguma coisa doendo, pode ser under the weather. Se você está ali triste com alguma coisa, também pode ser under the weather. Tá? Então, vamos supor que alguém pergunte para esse garoto, né? Pergunta como você está, tudo bem, como tem passado. Ou seja, how are you? How are you? How are you? How are you? Como está? Né? Como vai? E ele fala que está se sentindo mal. Ele vai dizer I am under the weather. Eu estou me sentindo mal. I am under the weather. I am under the weather. Eu estou me sentindo mal. I am under the weather, tá? Se eu quero perguntar como ele está, eu vou dizer how is he? Como ele está? How is he? Daí você vai dizer para mim que ele está se sentindo mal, ou seja, he is under the weather. He is under the weather. He is under the weather. Ele está se sentindo mal. He is under the weather. Então, essa expressão nós vamos atribuir a pessoas para dizer que elas estão se sentindo mal, tanto psicologicamente quanto fisicamente. E para atribuir corretamente, você tem que atribuir com o verbo to be certo. I am, you are, he is, she is, we are, they are. Então, eu estou me sentindo mal. I am under the weather. Você está se sentindo mal. You are under the weather.
Ele está se sentindo mal. He is under the weather. Ela está se sentindo mal. She is under the weather. Nós estamos nos sentindo mal. We are under the weather. E eles ou elas estão se sentindo mal. They are under the weather. They are under the weather. They are under the weather. Tudo bem? Vamos supor que eu pergunte como ela está, ou seja, how is she? How is she? How is she? E você me diz que ela está se sentindo mal. Você pode dizer she is under the weather. She is under the weather. She is under the weather. Lembrando que essa expressão refere-se tanto a pessoa se sentir mal de forma física ou psicológica, tá? Se alguém pergunta para mim, né, como eles estão, ou seja, how are they? How are they? Como eles estão? How are they? Eu quero dizer que eles estão se sentindo mal. Vocês podem ver que um tá resfriado, outro tá tossindo, outro tá com o nariz escorrendo, outro tá com dor de cabeça. Então eu quero dizer que eles estão se sentindo mal, eles não estão bem. Eu vou dizer they are under the weather. They are under the weather. Você pode também dizer, claro, they are not feeling good, they are not fine. Existem muitas maneiras de dizer que alguém não está bem. Mas a maneira que eu quero que você foque agora é justamente o under the weather. I am, you are, he is, she is, we are, they are under the weather. Tá? Se alguém pergunta para mim como nós estamos, ou seja, how are we? Né? E nós fazemos parte ali de um grupo que um tá com febre, outro tá com dor de cabeça, outro tá com enjoo. Eu vou dizer, nós estamos mal, né? Nós estamos nos sentindo mal. Ou seja, we are under the weather. We are under the weather. We are under the weather. Certo? Na continuidade da nossa aula, nós temos o verbo remember, que é o verbo lembrar. Então, I remember, eu lembro, ou eu me lembro, I remember. Só quero dizer que eu estou lembrando, I am remembering, I am remembering, I am remembering. Eu estou me lembrando, eu estou lembrando, I am remembering. E eu lembrei, I remember it. I remember it. I remember it. Eu me lembrei, eu lembrei. I remember it. Eu lembrei. Tá? Portanto, a conjugação do verbo remember é remember, remembering e remember it. Tá? Se eu quero dizer que você se lembra, eu digo you remember, né? Por exemplo, você se lembra dos Beatles. You remember Beatles. You remember Beatles. Você se lembra dos Beatles. Agora, se eu quero dizer que você está se lembrando do Rush, da banda Rush, eu digo you are remembering Rush. Você está se lembrando do Rush. You are remembering Rush. You are remembering Rush. You are remembering Rush. Você está se lembrando do Rush. You are remembering Rush. E se eu quero dizer que você se lembrou, por exemplo, do Iron Maiden, eu digo you remembered Iron Maiden. You remembered Iron Maiden. You remembered. You remembered. You remembered. You remembered. Você se lembrou do Iron Maiden. You remembered Iron Maiden. You remembered Iron Maiden. You remembered Iron Maiden. Tá? Perceba que em português eu falo eu me lembro dos Beatles, eu estou me lembrando do Rush e eu lembrei do Iron Maiden. E você percebe que esse do eu não tenho em inglês. You remember Beatles direto. You are remembering Rush. You remembered Iron Maiden. Daí você fala, poxa, mas eu não preciso falar you remember of Beatles, no sentido de você lembrar dos Beatles. Eu não preciso dizer que você está se lembrando do Rush como you are remembering of Rush. Ou eu não preciso dizer que você se lembrou do Iron Maiden como you remembered of Iron Maiden. Não precisa. Tá? Você não precisa falar esse of. Quando você quer falar que alguém se lembra de algo, ou está se lembrando de algo, ou se lembrou de algo, você não precisa utilizar o of nem nada. Você apenas utiliza o verbo remember, pode ser na sua forma no gerúndio, remembering, ou no passado, remembered também. E logo em seguida você fala do que essa pessoa se lembra, ou está se lembrando, ou se lembrou.
né? No caso disso, você se lembra dos Beatles, então you remember Beatles. Logo depois do verbo, você já coloca do que essa pessoa está realizando a ação de lembrar. Você está lembrando do Rush, então logo depois do verbo já vem o que eu quero falar que a pessoa está lembrando. You are remembering Rush. Isso eu quero dizer que você se lembrou do Iron Maiden, Iron Maiden vai vir logo depois do verbo. Não precisa colocar nada antes. Se você colocar off, fica errado. Então, you remembered Iron Maiden. Já coloca logo depois, tá? Então, por exemplo, eu lembrei agora, né? Eu posso dizer que eu lembrei agora de alguma coisa. Eu digo I remembered now. Eu me lembrei agora. I remembered now. I remembered now. Eu me lembrei agora. Se eu quero dizer que eu estou lembrando agora, eu digo I am remembering now. Eu estou me lembrando agora ou eu estou lembrando agora. I am remembering now. I am remembering now. I am remembering now. Tá? Isso eu quero dizer para sempre lembrados, né? Essa frase forever remembered é muito comum lá nos Estados Unidos, pois ela é atribuída muito ao 11 de setembro, né? Lá em Nova York, no memorial do 11 de setembro, você anda ali, logo ali perto de onde eram as torres, tem várias barracas que vendem gifts, né? Tanto da cidade quanto ali do próprio museu e memorial. Você tem muitas pulseiras e esses broches, né? Que está escrito Forever Remembered, né? Que significa o quê? Para sempre lembrados. Forever Remembered, né? Ou seja, para sempre lembrados as vítimas do 11 de setembro. Então, para sempre lembrados. Forever Remembered. Tudo bem? Continuando aqui com a nossa aula, nós temos o touch, que é o verbo tocar. Touch, tá? É um verbo muito importante também. Se eu quero dizer, por exemplo, que eu toco nisso, eu digo I touch it. Se eu quero dizer que eu toco no carro, I touch the car. Se eu quero dizer que eu toco no avião, I touch the plane. Se eu quero dizer que eu toco na casa, I touch the house, tá? Sempre que a gente utiliza o verbo touch, a gente vai dizer que toca em algum lugar, em alguma coisa, tá? Então, diferentemente do remember, que você não precisa do off, né, por exemplo, aqui com o verbo touch a gente às vezes precisa do artigo, né? Como, por exemplo, eu estou tocando no copo, eu digo I am touching the glass. Eu vou precisar utilizar o artigo the. Eu estou tocando no copo, I am touching the glass. Eu estou tocando no carro, I am touching the car. Eu estou tocando no avião, I am touching the plane. Eu estou tocando no computador, I am touching the computer. Eu estou tocando no celular, I am touching the cell phone. Eu estou tocando no prédio, I am touching the building. Eu estou tocando no museu, I am touching the museum. Eu estou tocando na cama, I am touching the bed. Eu estou tocando na mesa, I am touching the desk. Lembrando que mesa pode ser desk ou table. Table quando é mesa de refeição e desk quando é mesa de escritório, né? I touched the cat, ou seja, eu toquei no gato. I touched the cat, né? Ou na gata. Cat, tanto gato quanto gata, dependendo do contexto, né? Da mesma forma, quero dizer, por exemplo, que eu toquei no cachorro. I touched the dog. Se eu quero dizer que eu estou tocando no cachorro, I am touching the dog. I am touching the dog. I am touching the dog. Se eu quero dizer apenas que eu toco no cachorro, no presente, I touch the dog. I touch the dog. I touch the dog. Certo? I touch the dog. Se eu quero dizer que você está tocando no carro, you are touching the car. You are touching the car. You are touching the car. Você está tocando no carro. You are touching the car. E você tocou no avião? You touched the plane. You touched the plane. You touched the plane. You touched the plane. Tá? Se eu quero dizer que eu toquei no computador agora, I touched the computer now. Se eu quero dizer que eu estou tocando no computador, I am touching the computer. I am touching the computer. Tá? Eu estou tocando no computador. I am touching
the computer. Se eu quero dizer que eu estou tocando no carro, I am touching the car. I am touching the car. Se eu quero dizer que eu toquei no carro, eu encostei no carro, I touched the car. 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 Certo? E para finalizar a nossa aula, nós temos essa expressão chamada the ball is in your court. The ball is in your court. The ball is in your court, que significa que algo está sob sua responsabilidade. The ball is in your court, tá? Para dizer que algo está sob sua responsabilidade. Então, vamos supor que você esteja conversando com um amigo e ele diz que ele está muito atarefado no trabalho e que ele precisa de ajuda. Só que a função dele é algo muito específica, algo que foge muito do seu campo de atuação. Mesma coisa do que se você é formado em química e um amigo seu, que é engenheiro mecânico, vem pedir ajuda para você com um projeto do maquinário que ele está envolvido. Né? Ele fala para você, I need help, mas é algo totalmente fora do seu campo de atuação. Como que você vai ajudar uma pessoa numa situação dessa? Não tem como. Então você fala, olha, tá sob sua responsabilidade isso, é com você, eu não tenho o que fazer, você tem que assumir isso. Então, quando você quer falar que algo é essencialmente da responsabilidade de alguém, que alguém tem responsabilidade sobre alguma coisa, que é uma coisa que ela tem que se virar, é algo que ela tem que fazer, é the ball is in your court, tá? Quando algum concurseiro, né, fala para você, um amigo seu concurseiro, fala que tá difícil, que tá estudando muito e o edital não sai, não autoriza novas vagas e que ele não sabe o que fazer, daí você fala, ó, é sua responsabilidade isso, ou seja, se vira, né, uma coisa sua com você que só você pode resolver, né? A responsabilidade é sua, está sob sua responsabilidade. The ball is in your court, né? Se esse mesmo amigo seu vem e fala para você que está desanimado de tudo, não aguenta mais trabalhar, não sabe o que fazer mais da vida, daí você fala, ó, tá sob sua responsabilidade, você sabe o que você tem que fazer e você sabe que só você pode fazer o que você deve fazer. Né? Você tem que cumprir com suas obrigações, cumprir com suas responsabilidades. Você fala para ele, the ball is in your court. 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 Tá? Se, por exemplo, você está sob posse de um molho de chaves, né? Por exemplo, da sua empresa. Vamos supor que você saiu lá da empresa que você trabalha mais tarde, fechou lá toda a empresa e levou a chave da empresa com você, né? Daí, você chega na sua casa e você vê ali que o molho de chaves ali que abre as portas da sua empresa, né, que você trabalha, você perdeu elas. Daí você liga para o seu chefe e você fala, eu perdi as chaves, ou seja, I lost the keys. I lost the keys, eu perdi a chave. O que o chefe vai dizer para você? Ele vai falar, ó, a responsabilidade é sua, deixei a chave com você, a responsabilidade é sua de cuidar dela, principalmente de algo que não é seu. Né? Isso que o seu chefe vai te dizer de a responsabilidade é sua, se vira, vá atrás, é justamente através da expressão the ball is in your court. The ball is in your court. The ball is in your court. Tá? Se você está encarregado, né, de levar alguns copos de água para um jantar, para uma reunião, para uma sala de reunião, e você sem querer no caminho derruba essa água, né? Você chega para um amigo seu e diz, olha, eu derramei a água, e agora, né? Ou seja, I poured the water. I poured the water. A gente vai ver mais para frente esse verbo derramar também. I poured the water, eu derramei a água, né? E agora, o que eu faço? I poured the water, tá? Eu derramei a água. Daí o seu amigo vai dizer, olha, a responsabilidade é sua, você que estava encarregado de levar a água para lá. Ou seja, se vira, faz o que você pode fazer agora. The ball is in your court. A responsabilidade é sua, está sob sua responsabilidade. The ball is in your court. The ball is in your court. The ball is in your court. Tá? E para fechar, né, se você, por exemplo, você sai com o carro da sua mãe, você vai lá e bate o carro ainda. Daí você liga para sua mãe e fala, mãe, bati seu carro, né?
Daí, o que a sua mãe vai falar para você? Se você tem carteira, primeiro, se tem carteira, você é maior de idade. Então, mesmo que o carro não seja seu, mas você que estava dirigindo, devidamente habilitado com a carteira ali, só você pode resolver os perrengues, né? Então, você liga para sua mãe e fala que você bateu o carro dela, você falar I hit the car, né? Eu bati o carro, o que a sua mãe vai falar para você? Vai falar, se vira, faça o que você tem que fazer, cuide de suas responsabilidades. Ou seja, ela pode te dizer, the ball is in your court. 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 Certo? E com isso, pessoal, a gente fecha o nosso conteúdo de hoje, nossa aula de segunda-feira, dia 28 de novembro, de terça-feira, perdão, 28 de novembro de 2023, tá? Queria saber se vocês conseguiram acompanhar bem o conteúdo de hoje, querem que eu retome explicar alguma coisa, dar mais exemplos. Pode usar o microfone ou o chat, por gentileza. Como que tá aí para vocês?